Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não fez o devocional, não perca essa oportunidade de fazer esse devocional ainda hoje, de nutrir o Espírito, que Deus colocou, pequena partícula dele dentro de nós, o nosso espírito, que a gente venha nutrir e fortalecer, para que o poder de Deus venha emanar através de nossas vidas. Amém? A gente vai continuar lendo o livro de Lucas. Hoje é o capítulo 11, que Deus venha abençoar a nossa leitura em nome de Jesus. É um capítulo um pouquinho grande. Eu tô tentando ser bastante breve, Então eu vou buscar fazer isso também hoje. E vamos começar, Lucas 11, versículo 1. Você que está acompanhando, pega a sua Bíblia, anote, faça anotações daquilo que lhe chamar a atenção, daquilo que você ficar em dúvida, para se aprofundar mais. Não leia a Bíblia apenas por ler, mas leia a Bíblia para conhecer, para entender, para se aprofundar. Amém? Então, Lucas 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa aqui é a oração do Pai Nosso, Não quer dizer que a gente tenha que orar igual o que está aqui escrito, idêntico, todo dia sempre essa oração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ele não se alegra com vãs repetições, que a gente fique repetindo a mesma coisa, aquela coisa automática. O Senhor quer que a gente converse com Ele, A oração é uma conversa com o nosso Pai. Então, cada elemento aqui que a gente leu, a gente deve agregar na nossa oração, na nossa comunicação com o Senhor. Então, a gente viu aqui, Pai Nosso, a gente ter essa comunhão ou essa intimidade de chamar Deus de Pai. Eu tinha uma dificuldade de chamar o Senhor, Deus de Pai. Sempre chamava muito de Senhor, Senhor. E o Senhor, me incomodava, Incomodava no meu coração de que não era para me chamar ele só de Senhor, mas chamar ele de Pai. E aí foi acontecendo algumas coisas que hoje eu tenho mais facilidade de chamar ele de Pai, Para honra e glória do Senhor, Para honra e glória do nosso Pai, Eu tenho mais facilidade de chamá-lo de Pai, de não vê-lo apenas como Senhor, mas como meu Pai. Então, santificado seja o teu nome, Que a gente adore ao Senhor, que a gente louve ao Senhor nas nossas orações. Venha o teu reino, Que a gente deseje o reino de Deus. Mesmo que a gente esteja fazendo planos, tendo sonhos, Nessa terra, mas que a gente tenha aquela vontade, aquele desejo de estar no reino de Deus, de estar vivendo juntamente ali, Mais próximos, Próximos de Deus. Seja feita a tua vontade, Reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo que Ele sabe todas as coisas. Dá-nos cada dia o nosso pão, Também pedindo as coisas que a gente necessita, Tem muitas pessoas que gostam muito de dizer, de criticar quem fala de prosperidade, mas o Senhor fala aqui, que a gente tem que pedir aquilo que a gente necessita. Não é errado, A gente é precisando de alguma coisa financeira, ou de alimento, de emprego, pós-emprego, precisando de uma casa, um transporte, a gente tem que pedir também, A gente não deve dar as costas para isso ou ficar com vergonha de pedir ao nosso Pai. A gente vai ler mais à frente, que ele fala, que ele é o nosso Pai, que a gente tem que pedir a ele. E perdoa-nos, que ele fala aqui no versículo 4, e perdoa-nos os nossos pecados. Então a gente tem que pedir perdão e também perdoar, aqueles que nos machucaram. E também fala aqui no versículo 4, E não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal.
né? Então aqui é para a gente pedir fortalecimento espiritual, né? Para a gente pedir que a gente venha não cair em tentação, né? Mas que o Senhor venha nos dar o livramento, né? Então tudo isso aí a gente deveria pelo menos, né, lembrar na hora de orar. Às vezes a gente ora tão rápido, né? Eu já peguei várias vezes eu me ajoelhando para orar, por exemplo, antes de dormir, e aí na hora de orar eu fazer a oração que eu faço quando eu vou me alimentar, né? A gente faz uma oração para abençoar o alimento. Então, às vezes a gente está tão no automático, aí eu pego e peço perdão ao Senhor, né? Que às vezes a gente ora, mas não ora com consciência, né? Então que a nossa oração venha ter consciência, que a gente venha colocar esses elementos na nossa oração, né? Então, versículo 5, para continuar. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tu-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo não é só o Espírito, né, que habita em nós, que vai fazer com que a gente fale em línguas, vai fazer com que a gente pule no culto, né, que vai fazer com que a gente entre no mistério, né, como os pentecostais dizem. Mas o Espírito Santo na nossa vida, ele nos enche da abundância que a gente necessita. Ele vai nos forjando, nos moldando para a gente viver na presença do Senhor. E a gente viver na presença do Senhor faz com que a gente atraia coisas boas para a gente, né? Vai abrindo as portas, a gente vai tendo bons relacionamentos, boas amizades, boas conexões, né? E isso faz com que a gente vá tendo mais oportunidades nessa vida, né? Como eu disse, vá abrindo as portas, a gente vai vivendo uma vida abundante na presença do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele proporciona tudo isso na nossa vida. Então, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem eu expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Assim, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse:
Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Então aqui já era uma pessoa já sendo uma precursora da adoração, né, a Maria. Né? Ela estava tipo louvando, né, Maria, elogiando Maria, mas de uma forma assim que não agradou o Senhor. A gente vê aqui, né, que ele rebate, né, essa palavra que foi lançada com uma palavra mais dura, né, digamos assim. Então a mulher veio tipo exaltar, né, Maria, que foi a mulher que amamentou Jesus, e Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que obedece à palavra do Senhor. Né? Então Maria é uma bem-aventurada porque com certeza ela foi escolhida de Deus, porque Deus viu dentro dela, o coração dela, na alma dela, né, uma serva do Senhor, uma mulher dedicada a Deus, né, uma mulher que ele viu que era digna para carregar no seu ventre o Salvador do mundo, né. Então, sim, ela é uma bem-aventurada. Ela foi muito usada, né, de uma forma bem poderosa, né, nesse propósito, né, de salvação, mas jamais ela deverá tomar o lugar, né, ou tentar ganhar um lugar igualmente a de Jesus, né? Porque o soberano mesmo, o nosso Deus é Jesus. Maria é nossa irmã, né? E ela é como se fosse também irmã de Jesus, né? Todos nós somos irmãs de Jesus e filhas de Deus, né? Maria jamais estará equiparada ao valor ou ao poder de Deus, né? Ela merece nosso respeito, assim como os demais profetas, né? Pessoas que se levantaram, né? Que a gente viu que Deus levantou, Esté também, né? Muitas outras mulheres, né? Que a gente vê que Deus usou, que Deus levantou, fortaleceu para algum propósito, né? E aí o Senhor meio que repreendeu aquela pessoa, né? Por dizer isso. Versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Então aqui fala que o olho é como se fosse a nossa candeia, né? É a porta de entrada para aquilo que vai nos, como é que eu posso dizer, nos preencher, né? Nos alimentar. Então, hoje em dia tá muito compreensível isso que foi lido aqui, né? Porque a gente está muito exposto a conteúdos de todos os tipos, principalmente nesse sistema agora de rede social, de coisas aleatórias que a gente fica vendo, né? Aí uma hora a gente tá vendo coisas edificantes, aí do nada aparece uma coisa assim, nada a ver, até mesmo que coisas assim mundanas, né? Porque tem coisas que são seculares, né? Que não edifica espiritualmente, mas que existe ali algum conteúdo, né, interessante, né, de cozinha, por exemplo, limpeza, inovação, tecnologia, de trabalho, mas existem conteúdos que são muito assim pecaminosos, né, e às vezes eu acredito que esse sistema das redes sociais hoje de colocar conteúdos aleatórios, né, eu acho que tem um pouco desse motivo assim de querer expor a pessoa a essas coisas também, né? Você tá ali vendo,
né, o conteúdo, aí do nada aparece uma pessoa fazendo coisa que não é para fazer, e aí nosso cérebro vai captando, né, nosso olho, a gente vai se familiarizando aos poucos, até a gente estar ali também praticando a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente está vendo, o conteúdo que a gente está consumindo, né? Nessas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, né? Pra gente não correr o risco de estar programando a nossa mente para fazer o mal. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavaram antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, contudo desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhes: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, mas vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas que os vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, contudo eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para acusarem. Então, esse foi a leitura do capítulo 11 de Lucas. Algumas coisas, né, que a gente pode se aprofundar. Algumas coisas eu comentei, mas tem muita coisa que a gente pode se aprofundar nesse capítulo. Se por acaso alguma coisa a mais lhe chamou a atenção, você pode comentar no grupo ou nos comentários. Fique à vontade, né? Como eu já disse outras vezes, esse projeto, essa leitura é para a gente se edificar, não é só para a gente ouvir outra pessoa falando, né? Mas todos nós estamos aqui para aprender, né? Para a gente buscar mais ao Senhor. Então, se por acaso você tem alguma dúvida, se tem algum comentário, fique à vontade, né? Todos nós estaremos ganhando com esse comentário, com essa dúvida, porque a gente vai pesquisar, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.